Olá galera, olá estudantes, como vão? Gostaria de ajudar a galera no Enem que está pensando em fazer sobre que talvez caia o livro O Continente de Érico Veríssimo. E eu fiz um pequeno preze com algumas perguntas que vocês poderiam usar na redação e vai ser muito interessante vocês acompanharem. A URGS, Enem, qualquer outra coisa. É muito importante ter conhecimento sobre o continente porque retrata bastante a cultura do Rio Grande do Sul, a cultura gauchesca. Então vamos lá. Ok. Então, qual o significado do poço, do sobrado? É muito interessante você analisar o significado dos objetos literários, porque eles podem falar muito mais do que a própria história. Por exemplo, o poço. Na literatura, o significado de poço é a união entre céu, terra e inferno. Ou seja, quando o baldinho chega a subir até em cima do poço, ele está representando o céu. Quando ele está no meio, é a terra, e quando ele vai lá embaixo, o inferno. Porém, podemos perceber que a Ana Terra, ela sempre vai ao poço, tanto nos tempos normais, quanto também nos tempos ruins, de guerra, de massacre. Por exemplo, quando tem aquele massacre que ela acaba sendo estrupada. E também quando o Pedro morre e outras situações que não são tão agradáveis. O poço também simboliza a lembrança dos mortos e a esperança de achar paz em meio a um caos que ela estava vivendo. E também remete o poço ao vai e vem de lembranças, sentimentos e agonias da personagem. Ok. Significado da tesoura. A tesoura tem vários significados, além de seu apego moral e o fato de ser um objeto de geração em geração. Como poderia dizer isso? A tesoura é um objeto que já veio da mãe da Henriqueta, que foi passada para a Henriqueta, para a Ana e para a Bibiana. Mas o mais importante da tesoura é que ela é responsável pelo nascimento de todos na família, porque ela é usada nos partos. E isso dá muita... E também relacionado aos partos vem as lembranças amorosas, como por exemplo o Maneco e a Henriqueta, o Pedro e a Ana e o Capitão Rodrigo e a Bibiana. Seria legal você fazer uma síntese na sua redação, por exemplo, sobre a importância da tesoura nos partos e como alguns objetos como a tesoura e o poço podem ser importantes no decorrer da história. Aqui nesse outro lado a gente poderia analisar os aspectos econômicos e sociais envolvendo o livro. Por exemplo, a economia que na época se baseava nas trocas. Existia o dinheiro, mas a maior parte da negociação era nas trocas. Por exemplo, você me dá um saco de arroz, eu te dou um saco de feijão e por aí vai. Os produtos que tinham mais valor econômico era o charque, tanto é que aconteceu a Guerra dos Farrapos em decorrência do charque, o trigo e a cevada, que até naquela época o consumo alcoólico já estava sendo uma tendência muito forte. E outros grãos, né, como arroz, feijão já mencionados. A sociedade era muito machista e até estamental, poderíamos dizer assim, pois o pai era o chefe da família e nele se baseava todo o cargo, tipo, de provedor, negociante e defensor, como sendo a palavra dele a última. Por exemplo, quando o Maneco Terra falava "E é isso, guria?", era isso, não tinha que contestar o seu Maneco. O que seria bom tu refletir é como por exemplo, o pai, no caso, o Maneco, o Capitão Rodrigo, os homens da família, no caso, eles tinham tanto poder, assim, pois, tanto na questão social, econômica, bélica, outras coisas que já vamos falar, eles sempre eram responsáveis por ser os negociantes, no caso, os defensores, as pessoas que iam fazer alguma coisa à frente, e meio que as mulheres ficavam meio que oprimidas no meio dessa sociedade machista. E seria interessante você fazer algum tópico ou algum argumento baseado nisso. Ok? Os aspectos culturais e bélicos. Neste período, a cultura, no caso do gaúcho, que é toda a cultura que a gente tem hoje em dia no movimento tradicionalista da região do sul, do Rio Grande do Sul, estava sendo formada, sabe? Só que já eram cultuados, como por exemplo o churrasco,
a trova, que eram as grandes conversas que se estendiam até altas horas da noite, e o passe a passe do chimarrão, que também era cultivado naquela época. O churrasco é retratado numa parte quando chega um capitão lá na estância, e daí já preparam, matam um gado e já fazem churrasqueada para todos os homens, e daí a Ana tem que servir aqueles homens pra ver como o churrasco participou bastante da formação da cultura rio-grandense. Já na questão bélica, uma boa parte do Rio Grande do Sul foi feita por militares portugueses, que agora eu não me lembro o nome, mas tem um nome específico. Se você é daquelas pessoas que gostam de botar nome, sugiro procurar, mas eu tenho certeza que é com C o nome, não? Ok? Os homens, quando tinham essa vinda de uma guerra, era como se fosse tipo uma festa, sabe? Veio a guerra, por exemplo, vai ter guerra. Vamos se juntar, vamos matar umas ovelhas, fazer uma churrascada. E para as mulheres, como era uma sociedade muito, mas muito machista, só restava para elas rezar para que seus familiares voltassem vivos. É que nesse aspecto, e até em todos os aspectos, a sociedade era muito machista, então mulheres não participavam da guerra. Apesar de ter uma parte que a Ana participa da defensoria, poderia dizer, não, da defesa da estância, no caso, utilizando uma das armas, né? O seu maneco disse: não, guria, não, vai te esconder, tu não é pra participar daqui. Tu não vai participar daqui, guria. Daí ela insistiu e conseguiu participar da guerra. Agora, outro aspecto importante que vale a pena você citar, esse é um dos mais importantes, assim, ó, X da questão, é certo que tem que ter na tua redação, é assim, ó. O clima e a importância dele, cara. Frases famosas são clichês, mas tu pode fazer uma síntese disso pra usar na sua redação. Por favor, não use clichês. Tente fazer uma síntese disso. Por exemplo, noite de vento, noite dos mortos. Essa é a mais famosa das frases, mas remete muito bem ao pensamento da superstição que eles tinham naquela época. Como o tempo custa a passar quando a gente espera, principalmente quando venta. Parece que o vento maneia o tempo. Aqui é outra referência a como o vento poderia manusear o tempo e outras superstições deles. E uma frase da Ana que marcou bastante foi: sempre que me acontece alguma coisa importante está ventando. Interessante essa frase, hein? Porque a Ana fala isso porque ela fica lembrando de todos os acontecimentos dela, e sempre quando aconteceu alguma coisa importante estava ventando. Agora perguntaram para o querido autor, o Érico Veríssimo, por que o nome seria Tempo e Vento da saga. Daí ele deu uma resposta muito brilhante, que eu achei interessante trazer para vocês terem alguma ideia de fazer uma síntese sobre isso. O tempo e o vento significa uma sutil reflexão filosófica acerca do significado da existência. O tempo sempre passa, nunca se repete, jamais retorna. O vento, em contraponto, é cíclico, vai e vem. O tempo alia-se às guerras e às disputas, que marcam o ponto de vista masculino da história, no caso o machismo, que eu já falei. Enquanto a voz abafada das mulheres encontra correspondência no vento, no ciclo da vida e da memória, nas lembranças, nos sentimentos, na agonia, representaram muito bem no personagem da Ana. E todos nós passamos, menos o tempo e o vento. Érico Veríssimo. Esse cara foi um gênio da literatura. Esse cara foi um gênio da literatura mesmo. Olha, esse cara... perfeito. Vale a pena você fazer uma síntese muito importante sobre essa frase dele. Interessante pegar alguns aspectos aqui. Por último, nós temos um mapa, que é, no caso, o continente, se você gostaria de se situar, que seria mais ou menos assim. A Argentina e o Uruguai eu nomeei como os castelhanos, porque eles participaram bastante da história, nas guerras e tudo mais. E eu separei cerca de 7 regiões, que na época era mais ou menos assim dividido, que seria muito interessante vocês analisarem, porque tem grande importância histórica cada uma delas. As missões, de onde veio Pedro, por exemplo, São Pedro, que é um lugar de comércio lá, falaram. Santa Fé, a vila de Santa Fé é muito mencionada. O Rio Pardo também é outro lugar mencionado. Porto Alegre, como sempre, a capital bem mencionada.
Viamão também bastante mencionada, e Cruz Alta, outra cidade muito importante mencionada. E em vermelho está as fronteiras móveis, porque como estavam sempre em guerra com os castelhanos no período ali, nunca sabia se tu estava em território argentino ou uruguaio, ou se tu estava em território brasileiro, ou enfim. É isso aí, espero que vocês gostaram do vídeo. Se você gostou desse vídeo, você poderia deixar um gostei, que ajudaria bastante o canal que está crescendo agora. Provavelmente vou fazer bastantes vídeos relacionados a temas literários e outros temas, como outras matérias. Por favor, deixe seu subscribe, que é o inscrever-se. E é isso aí, sempre tentando melhorar a qualidade dos vídeos. Muito obrigado, é isso aí.